Vamos começar aqui hoje o nosso debate, né? Quero dar as boas-vindas para todo mundo aí. Vamos discutir hoje, dando continuidade na nossa semana de recepção de calouros, né? Vamos discutir a questão das políticas públicas num contexto pós-pandemia, um tema que surgiu basicamente por conta das grandes mudanças constitucionais que nós vimos observando ao longo dos últimos anos. Precisamente nos últimos 5 anos, a gente vem observando aí uma quantidade muito grande de reformas e emendas constitucionais, né? Todas elas caminham para uma determinada direção. Hoje nós estamos com uma emenda constitucional também bastante complicada sendo discutida no Congresso, né? E, de certa forma, esse caminho que a gente adotou aí nos últimos 5 anos certamente será fundamental para a forma como a gente vai estruturar as nossas políticas públicas daqui para frente. Pessoal, eu vou começar aqui a falar. Tá certo? As dúvidas que vocês, por acaso, tiverem, podem colocar aí no nosso chat. Tá? Também pediria que todo mundo colocasse o nome e o número de matrícula no chat para a gente fazer isso ficar como uma lista de presença. Tá ok? Bom, e vamos lá, então. Eu queria começar essa conversa deixando claro aqui um conceito que vai estar por trás de toda essa discussão. Uma ideia que foi tratada pelo austríaco Karl Polanyi. Em 1944, ou seja, ainda no meio da Segunda Guerra Mundial, esse autor escreveu um livro que procurava entender como o mundo tinha chegado até aquele estágio, né? E o nome do livro é esse livro aqui, A Grande Transformação. Vamos lembrar que estamos falando aqui de uma guerra que envolveu grandes países europeus. Países que até pelo menos 25 anos antes dessa guerra viviam uma paz de quase um século. Além dos países europeus, grandes países, né, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, envolveu também a Ásia, o Japão, envolveu as Américas, os Estados Unidos, o Brasil, que chegou a enviar os seus pracinhas para lutar na Itália. Travou combates na África. A Segunda Guerra Mundial teve combates ocorridos na África, né? Então, de um mundo que era paz e harmonia no século XIX, nós passamos a um mundo em convulsão no começo do século seguinte. Ainda podemos lembrar que a gente está numa fase que o historiador inglês Eric Hobsbawm chamou de Era da Catástrofe. Entre 1914 e 1918, tivemos a Primeira Guerra Mundial. Com a quebra da Bolsa de Nova York, 10 anos depois, a gente começa a viver uma grande depressão. Saindo do pior momento dessa crise econômica, a gente tem a ascensão do nazismo e do fascismo, né? E 10 anos depois da quebra da Bolsa, começa a Segunda Guerra Mundial, que veio terminar só em 1945. Tudo isso acontecendo num contexto em que a principal potência do mundo, naquela época, a Inglaterra, perdia sua força para os emergentes Estados Unidos, que ficaram, então, com o posto de maior potência do mundo. Vamos imaginar uma pessoa que teve a sorte de nascer com o século XX. Ele nasceu em 1900. Com 14 anos, começou a Primeira Guerra Mundial, entrando na adolescência. Dura até ele atingir a maioridade, em 1918. E quando termina, chega a gripe espanhola, que foi a pandemia do Covid de 100 anos atrás. Então, as coisas estão difíceis, mas ele vai lá, virou um jovem, vai se estabelecendo, talvez monte a sua família, esposas, filhos. Aí vem uma depressão, que deixou nos Estados Unidos 1/5, ou 20% da força de trabalho desempregada. Para imaginar o tamanho desse desafio, hoje, no Brasil, com toda a nossa crise, a gente tem 13% de desempregados.
Tá? Ou seja, os Estados Unidos tinha 1/3 de desempregados a mais naquele período. Né? Os movimentos de extrema-direita vão se fortalecendo e a gente chega numa segunda grande guerra que termina somente quando esse personagem fictício aí que estamos pensando aqui chegou aos 45 anos. Então, uma pessoa que viveu 45 anos entre crises, guerras, desesperos e todo tipo de catástrofe. Não há dúvida que eram tempos extremamente complicados. E Cal Polanyi queria exatamente entender como é que o mundo que vivia em relativa tranquilidade tinha conseguido chegar naquele ponto. E a conclusão que ele traz é que o extremo liberalismo, entendido aqui como uma política que coloca o mercado no centro das decisões humanas, acaba por esgarçar o tecido social. Não que tenha algum problema abstrato com a ideia de mercado. O próprio autor faz um apanhado histórico mostrando que o mercado sempre foi uma parte integrante de todas as sociedades. Mas ele lembra que nunca o mercado assumiu o centro da vida social. Esse centro era dado pela religião, ou pela pátria, ou pela família. Né? Em cada época você tinha uma característica que se destacava ou que se somava a outras. Mas só no século XIX a gente tem o mercado como o centro da sociedade. O que leva à ideia de um mercado autorregulável, que o autor conceitua como uma economia que é dirigida pelos preços do mercado e nada além dos preços do mercado. O problema, diz Cal Polanyi, é que esse mercado autorregulável passa a tratar tudo como mercadoria, que pode ser comprada e vendida no mercado. A questão é que existem elementos que não são feitos para compra e venda no mercado. E para exemplificar, ele fala do trabalho, da terra e do dinheiro. E numa passagem clássica aqui desse livro, ele diz, aí eu vou citar exatamente as palavras dele. O trabalho é apenas outro nome para a atividade humana, que acompanha a própria vida, que, por sua vez, não é produzida para a venda, mas por razões inteiramente diversas. E essa atividade, o trabalho, não pode ser destacada do resto da vida, não pode ser armazenada ou mobilizada. Terra é apenas outro nome para a natureza, que não é produzida pelo homem. E, finalmente, o dinheiro é apenas um símbolo do poder de compra. E, como regra, ele não é produzido, mas adquire vida através de mecanismos de bancos e finanças estatais. Nenhum deles é produzido para a venda. A descrição do trabalho, da terra e do dinheiro como mercadorias é inteiramente fictícia. Ou seja, o que o Polanyi está dizendo é que nem tudo pode estar à venda. A vida das pessoas não pode estar à venda. E quem fala em vender a força de trabalho não tem como separar essa força de trabalho do seu corpo. Logo, vende o corpo também. Vende as preocupações, vende o tempo, inclusive o tempo que ele poderia estar passando com a família, com os amigos, o tempo que ele tem para si. Né? A terra é a casa das pessoas. Num sentido mais amplo, é a natureza, da qual todos nós dependemos para sobreviver. E hoje a gente já sente na pele os efeitos dessa devastação sem nenhum outro limite que não o lucro. E o dinheiro é um pedaço de papel que o governo e os bancos nos garantem que vale alguma coisa. É muito mais um símbolo do que uma riqueza. A gente sabe disso desde que assistimos à primeira temporada daquela série Casa de Papel. Quem assistiu a história vai se lembrar que os bandidos não queriam exatamente roubar nada. Eles queriam apenas tempo suficiente para produzir o dinheiro. Um dinheiro que antes deles produzirem não existia. Assim, como é que houve roubo se eles não tiraram nada de ninguém? Eles levam da Casa da Moeda apenas o que eles produziram com o trabalho deles. E com o trabalho de alguns reféns também, né? Claro, quem viu a série vai lembrar, né? Mas qual é a questão lá? A questão é que eles se apropriam da legitimidade do Estado via Casa das Moedas, a legitimidade que o Estado dá para esse pedaço de papel. Né? Então, o dinheiro é uma garantia que, em si, o papel mesmo não vale nada. Ele precisa ser garantido pelo Estado.
Aí o autor segue dizendo: o trabalho, terra e dinheiro não são mercadorias, e eles não devem ser tratados como mercadorias. E, certamente, se a gente parar aqui para pensar na nossa vida, nas coisas que a gente vê, a gente vai imaginar vários outros elementos que também não são mercadoria, mas que vêm sendo tratados como se fossem pelo mercado. E por isso, Polanyi fala numa outra passagem do A Grande Transformação. A nossa tese é que a ideia de um mercado autorregulável implicava numa rematada utopia. Uma tal instituição não poderia existir em qualquer tempo sem aniquilar a substância humana e natural da sociedade. Ela teria destruído fisicamente o homem e transformado seu ambiente num deserto. E aí tem uma coisa fundamental. Ele diz o seguinte, que inevitavelmente a sociedade teria que tomar medidas para se proteger, né? Se proteger de quem? Do mercado. Essa é a tese principal do Polanyi. E por meio dela, a gente entende o período de prosperidade que a gente viveu depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o Estado e a sociedade civil colocaram limites à ação dos mercados. E com isso se possibilitou que houvesse o que hoje a gente olha para trás e chama de os anos dourados do capitalismo. Um período onde houve grandes avanços técnicos e sociais, onde os trabalhadores melhoraram de vida e onde os capitalistas construíram instituições sólidas, onde o bem-estar social se tornou uma realidade articulada pelo Estado, pelas empresas e pelos trabalhadores. Mas cada um de vocês pode se perguntar por que eu estou relembrando essa história velha, né? Talvez eu tenha me inspirado no Covid e me lembrado da pandemia, da crise espanhola de 100 anos atrás. Meio parecido. Talvez eu perceba no crescimento atual da extrema-direita no mundo um movimento que remete ao crescimento da extrema-direita que a gente observou depois da Grande Depressão de 29. Talvez porque essa Grande Depressão do século XX, com seus impactos que duraram mais de uma década, me vem à cabeça quando eu penso na crise de 2008, cujos impactos ainda reverberam no mundo capitalista até hoje. E talvez porque o fato dos Estados Unidos, naquela época, terem ultrapassado a Inglaterra no posto de principal potência do mundo, me faça olhar para a China de hoje em dia e imaginar se ela também não está ultrapassando os Estados Unidos nesse papel. Ah, então a gente está repetindo a história? Não exatamente. 100 anos atrás a gente não tinha computador, não tinha internet, não tinha Big Brother, Carol Conká, essas coisas, né? A ciência evoluiu muito. Mais do que a vacina, a gente aprendeu, no ano passado, rapidamente a se cuidar. Na gripe espanhola, entre 1918 e 1920, 50 milhões de pessoas morreram. Até hoje, né, com um ano de Covid, nós tivemos pouco menos de 2,5 milhões de mortes. Então, um desempenho muito melhor, por quê? Porque a gente entendeu o que estava acontecendo e soube definir protocolos para cuidado, apesar de todo o problema das pessoas que não seguem porque não querem ou porque não podem esses protocolos. E a gente já tem uma vacina, né? Agora, veja só como a gente pode voltar para as reflexões do Polanyi. Apesar de já ter a vacina, o fato dela ser tratada como uma mercadoria faz com que, segundo a OMS, os 10 países mais ricos do mundo estão recebendo 75% do total de vacinas e deixam os demais livres para continuar se infectando e morrendo, né? A crise de 2008 também não teve os mesmos resultados dramáticos da depressão de 1929, porque a economia já não era a mesma, né? Em 2008, o Estado entrou forte intervindo na economia e evitando efeitos sociais tão graves quanto no passado. E quando os Estados Unidos ultrapassou a Inglaterra, nós tínhamos um país capitalista que cresceu numa época concorrencial e foi ultrapassado por um outro país capitalista que se industrializou num momento mais recente. E a China?
Bom, a China ainda é uma incógnita para muitas pessoas, inclusive para mim, né? Uma mistura de capitalismo, socialismo, uma história milenar. Certamente, se assumir o papel de principal economia do mundo, a China vai ter ações muito diferentes dos Estados Unidos. Eu não sei dizer se isso aí vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Então, a gente não está aqui falando de que nós estamos no começo do século XXI com uma repetição idêntica do que ocorreu no começo do século XX. Tá? Mas é uma repetição atualizada. A gente passa por muitas daquelas questões, mas com um novo enfoque, refletindo esse novo enfoque, tudo que a gente aprendeu ao longo desse século. Né? Os impactos dessa atualização é que são os pontos, que é o ponto que a gente tem que decifrar. E alguém pode lembrar que a gente não repetiu a Primeira Guerra Mundial. E aí eu diria que sim e que não. Né? Como todos os exemplos aqui, a gente está tratando hoje de uma forma diferente de fatos que têm uma certa semelhança que a gente viveu há 100 anos. E a guerra ao terror lançada pelos Estados Unidos depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 pode ser vista como algo parecido à Primeira Guerra Mundial. Talvez não para a gente, que não foi afetado por essa guerra ao terror tão fortemente, mas certamente é visto assim pela população da Síria, do Afeganistão, do Iraque, da Palestina e de vários outros países que vivem em estado de conflito quase que permanente. Então, é nesse contexto de esgarçamento social no mundo que vamos falar das políticas públicas brasileiras. E vale notar que esse esgarçamento social do mundo se relaciona com o fortalecimento do neoliberalismo, mesmo que ele seja, hoje em dia, muito mais uma ideologia do que um conjunto de ações práticas. O combate à pandemia vem mostrando que os grandes governos liberais não hesitaram em usar o Estado para amenizar os problemas, seja financiando as vacinas, seja financiando o lockdown, né? Então, na verdade, a gente não tem... a gente tem uma situação bastante parecida, uma situação que nos lembra daquele contexto, mas não é exatamente igual. No Brasil, a gente vem passando, desde 2015, por um surto de ultraliberalismo. E se a sociedade não tomar medidas para se proteger, usando as palavras do Polanyi, a gente pode dizer que será aniquilada qualquer substância humana e natural da nossa sociedade. A política adotada desde o começo do segundo governo Dilma é totalmente voltada para a promoção da recessão. E nem o governo Temer e nem Bolsonaro mudaram isso. Mas, por incrível que pareça, essa é uma situação relativamente fácil de ser mudada, dependendo principalmente de uma decisão política. Tá? Porque a política econômica é desenhada a partir de uma política conjuntural. Né? Os juros... o gasto público, tudo isso pode ser alterado de uma forma relativamente simples, como a gente mudou várias vezes no passado. Né? Mas tem algumas reformas que, mesmo no caso de uma mudança de governo, mesmo no caso de um governo com uma outra orientação que não seja um governo liberal, são complicadas de serem revertidas. E eu estou falando de reformas constitucionais que exigem um esforço de articulação política mais complicada. Mas, principalmente, tem o fato de que construir algo é um processo lento e complicado, enquanto destruir é mais fácil e rápido. Diretamente, eu estou falando aqui da emenda constitucional que estabeleceu o teto dos gastos públicos. Eu estou falando das reformas trabalhistas e da Previdência. E eu estou falando da PEC emergencial e a mais recente chantagem que a gente vem sofrendo. A troca do pagamento de um auxílio emergencial nessa situação gravíssima da pandemia pelo fim da obrigatoriedade de destinar um piso de recursos para a saúde e para a educação. E não se espantem aí com a palavra chantagem. Afinal, numa crise como essa, como é que a gente vai chamar o fato de um governo dizer que só vai apoiar a população desempregada se a sociedade abrir mão de investir em educação e em saúde?
Bom, mas vamos falar dessas tragédias por partes. Vamos começar falando com a Lei do Teto de Gastos. O teto de gastos foi estabelecido pela Emenda Constitucional 95, em 2016, né? Há 4 anos e pouquinho. É uma emenda bem curtinha, são 3 artigos que incluem 9 novidades na Constituição Federal. A grande mudança é o estabelecimento do chamado novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e de seguridade social da União, que vai vigorar por 20 exercícios financeiros. Isso significa o seguinte: a medida adotada em 2016 vai valer até 2036. Por 20 anos, o que eu falar aqui, que foi estabelecido na lei do teto dos gastos, vai ser obrigatório, é uma lei constitucional. A principal característica desse novo regime fiscal é que fica estabelecido limites individualizados para as despesas primárias. E aqui, palavreado difícil de economista, eu tenho que explicar que as despesas primárias são aquelas que o governo não considera os efeitos financeiros decorrentes dos juros. Portanto, é a primeira despesa do governo. É aquela que ele dispõe para executar as políticas públicas. Despesa primária é gasto com saúde, com educação, com ciência e tecnologia, o gasto com auxílio emergencial, com a Bolsa Família, é o gasto com a administração pública. Tá? E essa emenda constitucional colocou um limite específico para 2017, mas os outros 19 anos, ou seja, de 2018 até 2036, né, esse limite só pode ser corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Né? Ou seja, ele congelou o gasto público por 20 anos. Né? Ele apenas pode ser reajustado pela inflação. Em 2017, o IPCA, esse índice aí, foi de 2,95%. No ano seguinte, a inflação aumentou para 3,75%. Em 2019, chegou a 4,30%. E no ano passado foi 4,52%. E esse ano, sabe-se lá como será. Né? As despesas primárias do governo somente podem aumentar nessas proporções, independente, inclusive, da necessidade do financiamento ou mesmo da arrecadação de recursos. Você pode crescer a arrecadação de recursos, ter mais dinheiro, mas não vai poder gastar mais. Trata-se de um congelamento radical de despesa por 20 anos. Nenhum outro país do mundo foi capaz de cometer um suicídio nesse nível. Abrir mão de gastar os recursos, inclusive se eles existirem. Né? E veja só, não é para baixar imposto. Eu não vou aumentar meus gastos e aí eu baixo os impostos. Não, é para pagar juros. Não existe nenhuma vinculação dessa discussão com a queda dos impostos. E o pagamento dos juros, ele não fica congelado. Então, você pode aumentar, ano a ano, o pagamento dos juros. Né? O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicas, o DIEESE, fez um levantamento do passado, entre 2002 e 2015. Ele mostrou que o gasto de educação por ano cresceu de 30 bilhões para 90 bilhões. Na saúde, o salto no mesmo período foi de 58 bilhões para 94 bilhões. Então, esses aumentos eles seriam proibidos, eles estão hoje proibidos, porque está congelado naquele patamar. Entre 2002 e 2015, somando todos os anos, se investiu 802 bilhões na educação e 1 trilhão e 100 bilhões na saúde. Mas se a gente tivesse esse congelamento lá em 2002, o gasto na educação do período seria de apenas 424 bilhões, ou seja, quase metade não teria sido gasto. 370 bilhões não teria sido gasto. Na saúde também ia ter perda. 300 bilhões em perdas ao longo de 13 anos. Tá? Mas, de qualquer forma, mostrando que houve um crescimento e o Brasil não quebrou nesse começo do século XXI.
Pelo contrário, com o crescimento da economia, houve uma maior arrecadação e, assim, mais dinheiro pode ser investido nessas áreas. Se a lei do teto já estivesse valendo, as perdas seriam enormes e todos esses valores economizados, 300 bilhões da saúde, 370 bilhões da educação, iriam para pagar juros. A lei ainda tem outros absurdos, né? Como o fato de um programa, uma política, ou mesmo um poder, né, como o judiciário ou o legislativo, poder furar o teto, desde que esse valor que furou o teto vai ser compensado em outro orçamento. Assim, segundo a nossa emenda constitucional, um aumento de salário de deputado ou de juízes pode ser concedido se você cortar em programas sociais o mesmo montante, por exemplo. Então, extremamente complicado, né, porque a tendência é você ir esmagando o dinheiro, os recursos, para o financiamento dessas políticas públicas. E qual a justificativa para essa medida? Se o governo der a certeza aos investidores que vai ficar dentro dos limites de gasto, dizem quem defende essa medida, a confiança fará com que os investidores aumentem as suas apostas no país. E com isso vão gerar mais empregos e a renda vai crescer. E eles ainda dizem, o motor do crescimento será o setor privado, que, diz a lenda, é mais eficiente que o setor público. Essa justificativa ela é totalmente baseada numa crença de ideologia neoliberal. A base para voltar ao crescimento é confiança. Confiança. Está falando de economia e não está falando de lucro, não está falando de investimento, não está falando de produtividade. Não, de nada disso. Confiança. Como se você confia seu namorado, sua namorada, você confia que a Carol Conká vai mesmo no terapeuta, como ela está dizendo, você confia que seu chefe vai reconhecer o seu esforço, vai te promover. Tudo isso pode acontecer? Pode. Mas não porque você confiou. Mas é essa a justificativa. E se você está achando que eu estou muito pessimista, deixa eu te lembrar que esse ano a Ford, que não joga dinheiro fora, saiu do Brasil e foi para a Argentina. Ou seja, com essa lei já vigorando há mais de 4 anos. Alguém acha que a Ford não sabe que o governo não pode aumentar as despesas primárias? Claro que sabe. Mas o que interessa para ela é a produtividade, o que interessa para ela é tecnologia, são trabalhadores capacitados, o que interessa para ela é lucro, e ela vai vender para quem aqui nessa crise? Sem isso, não tem confiança que dê jeito. Alguém pode pensar, mas teve a pandemia, isso mudou o plano de todas as empresas. Tá certo, é verdade. Mas teve pandemia no Brasil e teve pandemia na Argentina. Então, não foi por causa da pandemia que eles tomaram a decisão de se mudar para lá. Então, é um congelamento que não baixa imposto, mesmo que a despesa primária caia. Afinal, tem juros para serem pagos. Congelamento dá mais do que confiança, dá a certeza de que os gastos não vão aumentar. É proibido, por lei, aumentar o gasto. Mas isso não significa que os empresários vão investir. E a crise vai de mal a pior nesse cenário de teto de gastos. Então, todo mundo perde e é apenas ideologia que eu estou falando? Não, calma aí. Da mesma forma que não tem uma medida que todo mundo ganha, isso aqui vai ser bom para todo mundo. Isso não existe. Também não tem uma medida que todo mundo perde. Quem recebe juros, por exemplo, esses aí sabem que tem mais dinheiro para pagar eles. Quem tem mais poder de decisão, como, por exemplo, hoje os militares, né? Eles podem aumentar o gasto com cerveja, com picanha. Isso aí vai ser compensado com a diminuição de gastos em outros serviços. Então, tem gente que ganha. E tem gente que perde. Por exemplo, um professor de educação básica não é contratado porque não se pode gastar mais com educação. Ou os bolsistas do CNPq, bolsas de estudos nas universidades, eles perdem as bolsas. Perdem todos que dependem desses benefícios, perdem todos que dependem de serviços públicos. Perde o professor, que não foi contratado,
mas perde a família, que não tem um professor para colocar o filho para dar aula para ele. E, geralmente, os bolsistas do CNPq, os professores de educação fundamental, as famílias que usam a escola pública, são esses aí as pessoas que têm pouco poder de decisão. Então, são eles que perdem nessa nova regra. E no mesmo ano dessa lei do teto, vamos mudar de assunto agora, o governo conseguiu aprovar a reforma trabalhista, um conjunto de quase 100 mudanças na consolidação de leis do trabalho, a CLT. Todas as mudanças deixam o trabalhador livre para abrir mão de direitos que antes ele tinha. Então, a liberdade que se fala aqui é uma liberdade de você abrir mão de direitos. As jornadas de trabalho passam a ter sua duração máxima estendida. O limite diário passa a ser de 12 horas e o limite mensal de 220 horas, sem limite semanal. O novo texto também cria a figura da jornada intermitente, na qual o trabalhador preenche a sua jornada com os dias e horários alternados. Uma pessoa pode trabalhar apenas 2 horas na segunda-feira, 1 hora na terça, 12 horas na quarta e assim por diante. Mas aí, se ele trabalhar menos, você acha que ele ganha a mesma coisa? Não, porque também, segundo a reforma trabalhista, o empregador, o patrão, paga agora somente as horas efetivamente trabalhadas. Então, a pessoa assina um contrato por hora e ganha apenas o período que trabalhar. E olha só, de tudo que mudou, que foi bastante coisa, eu falei aqui de 3 mudanças. A jornada diária pode ser aumentada em até 12 horas. Você pode ter uma jornada de trabalho intermitente, trabalha um pouco num período, outro pouco no outro período, e você pode ter uma remuneração por hora. Nesses 3 casos, vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez lá com a lei do teto. Quem é que ganha e quem é que perde? Será que é interesse do trabalhador trabalhar 12 horas por dia durante 5 dias seguidos para na semana seguinte compensar? Só se ele for um louco, porque ele vai se estourar todo e vai acabar com a saúde dele. Será que interessa ao trabalhador trabalhar 1 hora pela manhã e 4 horas à noite? Será que interessa ao trabalhador receber por hora trabalhada e começar o mês sem saber quanto que ele vai receber no final do mês, já que a jornada não vai ser fixa? Bom, acho que vocês estão entendendo o meu ponto aqui. Todas essas reformas propostas prejudicam o trabalhador. Bom, em nome da hipocrisia, se diz que toda perda de direitos tem que ser negociada. Mas com milhões de desempregados, que nem a gente tem hoje, qual é a possibilidade de uma pessoa negociar com o seu empregador? Em nome da ingenuidade, alguém pode argumentar que o trabalhador lesado pode ir à Justiça do Trabalho exigir seus direitos. Mas olha só uma outra mudança que a reforma fez. O benefício da justiça gratuita passará a ser concedida apenas aos que comprovem insuficiência de recursos. Os outros vão ter que arcar com as custas do processo, caso perca a ação. E ainda haverá punições para quem agir com má-fé, com multa de 1% a 10% da causa, além de indenização para a parte contrária. Ou seja, se você entrar na justiça, pode ser que você acabe tendo que pagar uma indenização para o seu antigo patrão. Nessas regras, quem é que vai entrar na justiça para exigir seus direitos? Então, o trabalhador vai individualmente negociar sua jornada de trabalho, a forma de remuneração, o horário de almoço, né? Pela lei, você tem lá um dispositivo que diz que você pode diminuir o horário de almoço para 30 minutos, até as saúdes das trabalhadoras. Veja só, pela proposta que foi aprovada, é permitido o trabalho em ambientes considerados insalubres, para mulheres grávidas, desde que a empresa apresente um atestado médico que garanta que não há risco ao bebê nem à mãe. A quem que interessa essa mudança? A mulher grávida, ao bebê ou ao empregador? Bom, mas quem defendeu a reforma dizia o quê? Dizia que ter um trabalhador é muito complicado para a empresa e que, por isso, elas não contratavam. Dizia, eu não sei se vocês lembram, que ter um emprego sem direito era melhor do que não ter emprego. Lembra dessa frase? E que direito era coisa de privilegiado. Será que esses argumentos procedem? Vamos começar por esse último aí. Ter emprego sem direito é melhor do que não ter emprego.
Num mundo onde o Estado não se responsabiliza por nada, isso é verdade. Numa situação de desespero, as pessoas topam qualquer coisa. Mas aceitar isso é aceitar que a gente vai viver numa situação eterna de desespero. E como eu já falei antes aqui, esse desespero não é um acaso. Isso vem sendo implementado pelas políticas ultraliberais que a gente vive no Brasil desde 2015. Antes a gente não vivia nessa situação. Então a vida do trabalhador vai ser um eterno desespero para que ele aceite um trabalho sem a menor qualidade. E aí vamos retomar o que o Polanyi falou. Trabalho é apenas outro nome para a atividade humana que acompanha a própria vida, que por sua vez não é produzida para a venda, mas por razões inteiramente diversas. E essa atividade não pode ser destacada do resto da vida. Se o trabalho é precário, de péssima qualidade e desumano, isso significa que a vida do trabalhador é precária, sem qualidade e desumana. A sociedade não pode tomar medidas para se proteger, para proteger seus membros mais frágeis e vulneráveis? Isso é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Mas tem um outro argumento, que o trabalhador é caro ou que a burocracia é enorme. Dizem que as pessoas vão contratar alguém, é muito enrolado, as empresas deixam de contratar por causa disso. Será? Nessa semana de volta às aulas, na terça-feira, a gente teve uma palestra com o professor Rodolfo. Ele falou sobre a mecanização da colheita da cana, um processo que anda lento aqui em Alagoas em relação ao que a gente observa nas regiões centro-sul do país. Agora, vamos pensar no que o professor disse lá. Em primeiro lugar, ele mostrou como os trabalhadores manuais da colheita ganham pouco. E quando você adota a mecanização, os trabalhadores das colheitadeiras mecanizadas ganham mais. Ué, o problema não era que os trabalhadores eram caros? Então, como é que você está trocando quem ganha pouco por quem ganha mais? A realidade mostra que vale mais a pena para os empresários pagar mais, desde que a produtividade seja maior. Então, a questão não é o custo do trabalho, mas a produtividade. Se baixar o preço do trabalho, que já era uma miséria no caso dos trabalhadores da colheita manual, os empresários vão parar com a mecanização? Eles vão dizer, contratar alguém para colher a cana no braço é mais barato, então eu não vou comprar uma máquina? É claro que não. Não tem nada a ver isso com o custo do trabalho, tem a ver com produtividade. E não é à toa que o professor Rodolfo mostrou que, em média, os trabalhadores da colheita mecanizada têm uma escolaridade maior do que os trabalhadores da colheita manual. Mas, se a gente está falando de escolaridade, a gente está falando de uma política educacional que chegue a todos, com escolas públicas gratuitas, e a gente vai falar disso mais tarde. Ainda não está claro que o emprego não tem relação com o salário dos trabalhadores? Então vamos pensar que essa reforma já está valendo há quase 5 anos. E o desemprego não cai de jeito nenhum. Vamos de novo jogar a culpa na pandemia? O desemprego já não caía antes. E os trabalhos que mais crescem e empregam são de Uber, Rappi, iFood, ou seja, os trabalhos com as jornadas de trabalho enorme, onde você não tem nenhuma garantia e onde você não tem nem a remuneração certa antes do final do trabalho. Veja só, você pode se dispor a passar o dia todo, essa bendita jornada aí de 12 horas trabalhando. Nada garante que você vai fazer 1, 2, 3 corridas de Uber ou 2 entregas de iFood. Você pode não fazer nada. Não depende de você. Não é a sua disponibilidade do trabalho, não é você estar pronto para o trabalho que vai fazer os seus rendimentos crescerem, mas sim a vontade dos clientes. E sobre essa você não tem nenhum controle. Então, a sua jornada, o seu descanso, sua remuneração, não importa o quanto você rale, você não tem controle sobre nada disso. Bom, temos a eleição de 2018 e esse modelo ultraliberal segue. 2019, qual é a grande reforma que mobiliza o governo? A reforma da Previdência. O que dizem os defensores dessa reforma? A crítica básica que eles tinham para o modelo antigo
de previdência é que, ela não era sustentável, 2, não era justo, e 3, ela não promovia a poupança e o desenvolvimento econômico. Tá? Eles diziam, primeiro, que não é sustentável por conta das mudanças da sociedade, crescimento do total de idosos. Né? O argumento básico aqui é que vivenciamos transições demográficas e socioeconômicas, que são caracterizadas por mudanças nas relações do mercado de trabalho, novos arranjos familiares, famílias que se separam, que se reúnem, famílias menores, mudança de valores, melhora da inserção da mulher no mundo do trabalho, revolução tecnológica, tudo isso. Com isso, as projeções esperam que a gente parta de 19 milhões de idosos em 2018 para chegar a 58 milhões em 2060. Tá? E quando você chega aos 65 anos, a expectativa de vida é que você viva, em média, até 83 anos, quase 84 anos. Então, temos aí esses dados, Estão crescendo o número de idosos e a gente vai ter que gastar mais dinheiro financiando a aposentadoria dessas pessoas. Está corretíssimo, esses dados são corretos. Não é o caso de falar que eles estão errados. Mas a gente está só falando de gasto e a gente não fala da receita. Por que não se fala da receita? Não se fala da receita porque a reforma trabalhista, que a gente falou aí em 2016, arrebentou com o mercado de trabalho. E quem financia a Previdência é o mercado de trabalho. Se menos gente trabalha, menos gente contribui para a Previdência. Aí o dinheiro arrecadado vai ser sempre insuficiente. Aqui a gente repete a mesma lógica daquela discussão da lei do teto. Reclama do gasto, mas não se fala da arrecadação. Na lei do teto, a gente podia discutir taxação de grandes fortunas, o mesmo imposto de renda para o lucro especulativo na Bolsa de Valores, que no caso brasileiro é isenção total, 0%. No caso da Previdência, a gente pode questionar como é que um mercado de trabalho cada vez mais precário vai contribuir para uma Previdência social forte. Então, o problema não está na Previdência, está no mercado de trabalho. A outra questão é que a nossa Previdência não é justa. Quando apresentou a proposta de reforma, o governo explicou que, em geral, os trabalhadores, que ele chamou de socialmente mais favorecidos, aqueles que têm maior renda, aqueles que têm um grau de formalidade maior, aqueles que têm maior estabilidade ao longo da vida laboral e melhores condições de trabalho, esses trabalhadores mais favorecidos tendem a se aposentar por tempo de contribuição. Isso é, eles nem chegam na idade mínima. Eles se aposentam, em média, com 54 anos em 2018. E se aposentam com um valor em torno de R$ 2.200 de aposentadoria. Já aqueles trabalhadores que eles chamavam de socialmente menos favorecidos, quem eram os menos favorecidos? Aqueles trabalhadores de menor renda, maior informalidade, menor estabilidade ao longo da vida laboral, menor densidade contributiva, porque não está sempre contribuindo, porque fica desempregado por longo período, trabalhadores com piores condições de trabalho. Esses tendem a se aposentar por idade. Eles não conseguem contribuir o tempo todo. E, em média, eles se aposentam com 63 anos. Em 2018, esse era o dado quando foi apresentada a reforma, com um valor médio de R$ 1.252. Ou seja, estamos falando que os ricos privilegiados se aposentam mais cedo com um valor maior e aqueles socialmente menos favorecidos se aposentam mais tarde com um valor menor. Esses daí são os dados, eu não estou aqui para dizer que está errado, acredito que eles estão certos. Mas tem muita coisa estranha nesses dados. Vamos lá, primeiramente, os socialmente mais privilegiados são aqueles que ganham 2 salários mínimos, que se aposentam, em média, com R$ 2.231 por mês. 2 salários mínimos. Esses são os ricos. Ou seja, esse argumento ele estabelece uma briga entre o pessoal que ganha 1 salário mínimo e os que ganham 2 salários mínimos.
E a briga tinha que ser outra, né? Não é esses dois grupos. E quem são? Agora, quem é o grupo mais favorecido? Eles próprios reconhecem. São aqueles que têm emprego formal, maior estabilidade no emprego, melhores condições de trabalho. E vamos voltar mais lá para a reforma trabalhista. Ela não atua no sentido de valorizar emprego de menor renda, valorizar informalidade, instabilidade. Ela não piora as condições de trabalho. Ou seja, a própria reforma da Previdência deixa claro que a reforma trabalhista só serviu para deixar os trabalhadores menos favorecidos. E a própria reforma trabalhista prejudica a situação da Previdência. Então, quando você vai juntando as reformas, você vai vendo que elas não são um projeto organizado, exceto proteger alguns, os ricos, os verdadeiramente ricos. Qual é a mudança para eles? Nenhuma. E tem ainda um argumento econômico, que é o modelo antigo da Previdência não favorecia a poupança, por consequência, o desenvolvimento. Por quê? Porque eles diziam que a gente não poupava a contribuição. A contribuição que eu faço nesse mês é utilizada para pagar as aposentadorias e pensões atuais. E quando eu me aposentar, quem estiver contribuindo, a contribuição deles vai pagar a minha aposentadoria. Né? Uma lógica que busca criar uma solidariedade entre as gerações. E aí eles falam, né, que se você precisa poupar para gerar recursos para investimento. E como você não está promovendo a poupança, isso é um problema. Mas isso aí é um erro básico da economia, que já foi explicado há quase 100 anos pelo economista inglês John Maynard Keynes. Você não precisa poupar dinheiro para investir. Vamos pensar uma empresa. Tá? Você pode ir lá e pegar um empréstimo. Você não precisa inicialmente poupar para só então fazer o investimento. Você pega um empréstimo e investe. Aí alguém vai lá falar assim, mas se você pegou o dinheiro no banco, é porque alguém poupou antes de você, e você vai pegar o dinheiro que outro poupou. Aí, ao invés de responder, eu sugiro a essa pessoa que assista novamente a Casa de Papel. Não precisa poupar nada. O dinheiro é feito na Casa da Moeda e pelos bancos privados. Na Casa de Papel, eles explicam como é que funciona tudo isso depois da crise de 2008 na Europa. Os bancos fazem dinheiro, não tem necessidade de poupança prévia. Né? E também tem o argumento que a Previdência tinha déficit, e assim o governo direcionava recurso para subsidiar o déficit, ao invés de investir, por exemplo, em escolas ou em saúde. Novamente, a boa e velha hipocrisia. Afinal, não foi esse modelo ultraliberal que proibiu durante 20 anos que se aumentasse o investimento em educação e em saúde? A culpa agora vira do aposentado e não da lei que proíbe o aumento dos gastos? Qual o resultado prático dessa reforma? O resultado prático é que as pessoas vão ficar mais tempo no mercado de trabalho, porque o tempo para você se aposentar foi estendido, e essas pessoas no mercado de trabalho vão dificultar a incorporação dos novos trabalhadores. Ou seja, vocês vão se formar, vão querer entrar no mercado de trabalho e os velhinhos vão continuar trabalhando sem liberar as vagas para vocês. Ou então, eles vão ser impiedosamente substituídos e não conseguirão novos trabalhos. E daqui a alguns anos, certamente, a gente vai ver a miséria se alastrando por esse grupo social. E veremos ainda que talvez tenham dificuldades de conseguir até apoio nos serviços públicos básicos. Bom, pessoal, até agora a gente falou de reformas que já foram implantadas. Né? A lei do teto, ela já está vigorando, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Mas a gente tem, hoje, mais uma PEC problemática sendo discutida no Congresso. Né? Quer dizer, a gente tem mais de uma PEC problemática. Né? Tem a PEC da reforma administrativa, tem a PEC do Pacto Federativo, tem uma PEC que acaba com diversos fundos públicos. Mas para o que a gente está discutindo aqui, eu vou falar da PEC emergencial, que é como a gente chama a proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019. Essa é mais complicada a falar, afinal ela ainda está sendo discutida.
Isso quer dizer que ainda tem espaço para lutar, para negociar, para enfrentar essas propostas. E eu falo contra essas medidas mesmo, porque ela segue essa tendência liberal que vem sendo imposta ao país nos últimos anos, com os resultados desastrosos que a gente vai vendo a cada dia. E o que essa PEC fala? Eu vou reproduzir aqui os argumentos que constam na justificativa da PEC. Claro que eu vou acrescentar uns comentários meus, né? Eu começo destacando a avaliação equivocada sobre a aprovação da emenda constitucional do teto dos gastos. A PEC diz: o primeiro e decisivo passo na recuperação do equilíbrio fiscal foi a adoção do teto dos gastos por meio da emenda constitucional 95, aprovada por esta casa, o Congresso, né, para atacar o crescimento acelerado da despesa pública, entendido como a raiz do problema fiscal. E aí eu já abro aqui um parênteses, lembrando que o nosso sistema tributário é muito desbalanceado, com altos rendimentos pagando pouco ou nenhum imposto. E essa é a raiz do problema fiscal, não é o gasto. Mas o documento continua. Contudo, a âncora fiscal desse processo necessita de reforço. Reforço, né? Estamos indo bem, vamos reforçar. Quando aprovado, o teto do gasto, esperava-se a aprovação de uma série de medidas que contivessem a expansão das despesas obrigatórias, entre elas a reforma previdenciária. No entanto, a aprovação dessas medidas foi postergada, o que exigiu a contenção da expansão da despesa primária a partir da redução das discricionárias aos menores níveis da série histórica disponível. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a gente tem despesas obrigatórias, como, por exemplo, pagar a aposentadoria, como, por exemplo, pagar o salário dos funcionários públicos. Tá? E existem despesas que são discricionárias. Construir uma ponte. Né? Como as despesas obrigatórias cresceram, você diminuiu as despesas discricionárias. E aí a própria PEC, a própria justificativa da PEC arremata. Como consequência, observa-se acentuada compressão do investimento público. Mas esse trecho é um primor, porque a lei do teto congelou os gastos. Mas as necessidades das políticas públicas no país continuam crescendo. Aí eles vêm reclamar que o crescimento do gasto inviabiliza o investimento público. Mas é claro, o que eles esperavam? Isso não é aquelas coisas que quem poderia imaginar, uma consequência não esperada. Esse aí é exatamente o resultado que se pretendia com a lei do teto de gastos. Então, não tem nada a achar como isso fosse um problema. Esse é o resultado que se esperava quando se criou um congelamento de gastos. E a PEC segue argumentando. Nesse momento, faz-se necessário dar o passo decisivo para a estabilidade macroeconômica duradoura. As condições para a retomada do crescimento sustentável estão postas, mas precisamos do sopro da confiança das classes produtivas dos investidores e para acionar as engrenagens do crescimento econômico. Esse trecho aqui que eu falei agora, ele não é fundamental para o nosso debate, não. Mas só de pirraça eu trouxe ele aqui para mostrar como é que essa história da confiança continua sendo indicador base para essa política liberal. O ganhador do Prêmio Nobel de 2008 de Economia, o Paul Krugman, ele ironiza esse conceito econômico, ele fala da fada da confiança. Você faz as reformas e vem uma fadinha da confiança que resolve o resto. Não se fala de investimento, não se fala de produtividade, não se fala de capacitação, confiança. Mas deixando as ironias de lado, os próprios autores da PEC apresentam seus objetivos. Assim, a PEC apresentada tem como objetivo principal a contenção do crescimento das despesas obrigatórias para todos os níveis de governo, de forma a viabilizar o gradual ajuste fiscal indicado pelo teto dos gastos e dispor de instrumentos para que os gestores públicos locais, preocupados com a saúde financeira dos entes, cumpram a sua missão. Ou seja, o projeto liberal que vem sendo implantado desde 2015 e que piorou a economia e a vida de todo o país, continua sendo promovido por essa PEC. A princípio, em 2019, quando ela foi colocada, ela só estabelecia
que, uma vez que os gastos obrigatórios cheguem a 95% da receita, se congelava salário, concurso, promoção, se demitia cargo de livre provimento, cargo em comissão, e, veja só, podia diminuir a jornada de trabalho com respectiva redução salarial de até 25% dos servidores públicos. Ou seja, você pode diminuir o salário e, para isso, você precisa diminuir a jornada, por exemplo, dos médicos do postinho. Você precisa diminuir a jornada dos assistentes sociais do CRAS. Você pode diminuir a jornada dos professores da UFAL. Só que se você diminuir o salário e diminuir a jornada, você não tem professores suficientes para dar as aulas necessárias. Agora, hoje em dia, esse processo volta à discussão e a versão 2021 desse projeto, além desse congelamento de concursos, de reajuste e possibilidade de diminuição da jornada, esse projeto inclui o fim do piso mínimo de investimento nas áreas de educação e saúde. E aí eu explico melhor. A Constituição Federal estabelece um piso de gasto nessas áreas. Para a educação, os estados e municípios precisam investir 25% das receitas. No caso dos serviços de saúde, os estados precisam investir 12% e as prefeituras 15%. Na União também havia uma proporção da arrecadação, mas a lei do teto acabou com essa vinculação, né? Mas o piso ainda existe. O valor de 2017 ele é corrigido pela inflação e ele é esse mínimo. Não pode investir menos que o valor de 2017. Pois bem, essa proposta atual da PEC emergencial é para acabar com essa vinculação. E, sinceramente, é um salto decisivo na barbárie, porque eu duvido que qualquer um de nós aqui vai pensar que os recursos investidos na saúde e na educação vão aumentar com isso. Você não ser obrigado a colocar o recurso na educação vai fazer com que você aumente os recursos na educação. Ou que eles vão ser investidos mesmo em áreas afins, como, por exemplo, cultura, como, por exemplo, alimentação, né? É óbvio, se você se alimenta melhor, você melhora a saúde, né? A separação entre educação e cultura é muito leve, né? Então, será que o dinheiro vai para isso? Todo o movimento feito desde 2016 é para diminuir esses recursos, é para aumentar o pagamento de juros. Por que no futuro, se a gente liberar o Estado de qualquer obrigação, vai ser diferente? E olha só aqui o detalhe. Saúde. Saúde. No contexto da pandemia, depois desse 2020, onde o que os caras se arriscaram? O que os caras estão sofrendo? Com isso, você ainda apresenta como resposta a isso uma proposta que simplesmente corta os recursos da saúde. Bom, como eu falei, isso ainda é uma proposta que está sendo discutida. Tá? E aí eu vou agora caminhar, então, para a conclusão, né, que busca reunir essas reflexões aí e o tema das políticas públicas brasileiras. Primeira questão que eu acho fundamental é que o problema, por exemplo, do crescimento econômico, ou mesmo os problemas do Brasil, nenhum deles está relacionado com essas reformas pretendidas. Nenhum deles. Não se ataca o problema da incapacidade tecnológica. Tá? No Brasil, a gente não tem uma capacidade tecnológica forte. Pelo contrário, a gente tem uma bastante leve e ela vem sendo desmontada. Qual país você pensa que é desenvolvido? Pense aí, cada um de vocês pense um país. Eu acho que a China é desenvolvido, eu acho que os Estados Unidos, eu acho que a Alemanha, eu acho que a Inglaterra. Pense o país que você quiser. Todos eles produzem a sua própria tecnologia. Todos eles têm a sua indústria. Nenhum deles vive de agronegócio. Em todos os países desenvolvidos, a riqueza gerada pelo agronegócio é muito pequena. Uma vez eu falei isso, quando eu dava aula na Federal do ABC,
E os alunos vieram me tacando 1000 pedras, com 1000 exemplos inesperados. Mas e a Austrália? Mas e tal coisa? Mas e Botsuana? Mas e... Eu falei, porra, mano, não consigo nem saber todos os países do mundo. Como é que eu vou saber disso? Acabei dando aquela carteirada de professor. É assim, eu estou falando e pronto. Mas aí voltei para casa e fui estudar os exemplos que eles falaram. Todos os países, mesmo aqueles que a gente pode pensar aqui, que são países agrícolas ou primários, são países onde o PIB agrícola, o PIB extrativista é muito pequeno. São países onde a indústria é muito grande, e principalmente a indústria tecnológica. Não fazer o tênis, fazer a roupa, isso aí pode ir para o sudoeste da Ásia. Né? Mas o desenvolvimento da tecnologia é comandado pelos países desenvolvidos. E não é comandado pelo Brasil. E qual dessas reformas influencia nisso? Nada. Temos um problema grave no nosso país de distribuição de renda. Qual dessas reformas influencia nisso? Nada. Temos um problema grave de falta de qualificação. O professor Rodolfo acabou de explicar o perfil, na terça-feira, dos trabalhadores de cana com um nível de analfabetismo alto. No que essas reformas mexem em cada um desses tópicos? Nada. São reformas que não atacam os verdadeiros problemas do Brasil. Mas, com elas, nós vamos caminhando para aquele desgaste social que o Polanyi falou aqui. Na verdade, a gente vai perdendo total condição de ter uma vida em comunidade mínima, porque cada vez mais as pessoas estão se vendo na iminência de não ter nada a perder. Né? Então, estamos aqui trabalhando com uma situação impressionante, porque a gente vem nessa toada desde 2015, não estamos numa boa situação desde 2015, a situação só vem piorando e a gente vai aprofundando as medidas que nos levam a essa péssima situação. Agora, onde é que a gente entra numa outra questão fundamental para pensar o futuro das políticas públicas? Desmontar as políticas públicas pode até ser rápido, pode até ser fácil. Na medida em que você diminui e impede a contratação de novos funcionários públicos, os serviços vão cair a qualidade. Isso é óbvio. Na medida em que você diminui a jornada de trabalho dos trabalhadores públicos, as jornadas, as ofertas de serviço vão diminuir. Isso é óbvio. Depois, quando a gente quiser reconstruir isso, vai ser uma coisa muito mais difícil. Trata-se aqui de uma situação extremamente complicada, que vem, ao longo dos últimos 30 anos, costurando municípios, estados, União, cada um com seus papéis específicos, de tal forma que a gente tenha políticas que permitam, numa cidade extremamente tecnológica, extremamente rica e com uma grande miséria, como São Paulo, a gente tenha um CRAS, a gente tenha uma UBS, e que nas nossas cidades de Alagoas nós tenhamos o mesmo equipamento. Nós tenhamos um desenho de políticas públicas no sul do país e no Nordeste, e no Norte, e no Centro-Oeste tenhamos o mesmo desenho de políticas públicas. Isso não é uma coisa simples. Ao mesmo tempo que nós temos uma grande padronização, nós temos respeito à diversidade local. Então, é óbvio que se a gente tem um CRAS em São Paulo e tem um CRAS em Arapiraca, eles funcionam e têm as mesmas funções. Né? Mas a estrutura de São Paulo é uma que Arapiraca jamais conseguiria suportar. E a estrutura de Arapiraca é tal que não daria conta dos desafios que existem em São Paulo. Então, tudo isso foi construído e levou 30 anos para ser construído. E, ao longo desses 30 anos, nós temos ótimos resultados. Nosso analfabetismo caiu. Compara o analfabetismo de 1991, quando tivemos o censo, os nossos últimos dados, caiu bastante. Mortalidade infantil. Né? O Brasil chegou a sair do mapa da fome.
Ou seja, as políticas públicas, elas deram resultado positivo para a sociedade. Tá? Mas, infelizmente, a gente vem nesse acelerado processo de desmonte das políticas, e o resultado é que a gente vai tendo esse acelerado retrocesso. Exatamente. Uma coisa extremamente complicada, na medida em que a gente vai vendo voltar o mapa da fome, a gente vê o desemprego crescer e a falta de perspectiva do futuro, a gente vê a criminalidade crescer, né? Todos os problemas sociais vão sendo emergindo. E a gente não vê isso aí mudar com nenhuma dessas reformas propostas. Tá? E para finalizar, então, e passar aqui para os comentários que vocês fizeram, mostrar o seguinte, como é que essas propostas, elas não têm uma lógica. Na verdade, você faz uma reforma, e essa reforma tem efeitos tão negativos que a próxima reforma que você faz busca enfrentar os efeitos da reforma anterior. Né? Quer dizer, a gente congela os gastos e aí depois precisa terminar com a vinculação de recursos para saúde e educação, porque o dinheiro ficou impossível para fazer outros tipos de investimento. A gente destrói o mercado de trabalho, né? Mas depois a gente reclama que a Previdência não consegue se sustentar. Mas quem sustenta a Previdência são os trabalhadores, que agora não tem mais direito nenhum. Né? A gente chega ao caso, o fim da vinculação dos recursos, né, para a saúde e para a educação. Um dos argumentos que se usa é o seguinte, é que os políticos que são eleitos, eles têm que ser capazes de utilizar os recursos da forma que eles quiserem, da forma como eles foram eleitos para tal. Não é possível o político ser eleito com uma proposta e o orçamento congelar e ele não poder mexer nisso. Esse é um argumento que a gente vai ouvir muito aí. Agora, se a gente parar para pensar, é o argumento exatamente contrário que a gente ouvia há um mês atrás, quando se defendia a independência do Banco Central. Por que o Banco Central tem que ser independente? Porque senão os políticos vão querer mexer nele. E isso é péssimo. Bom, é péssimo para mexer no Banco Central, mas não é péssimo para mexer na saúde e na educação. Ou seja, não se trata de um projeto de país diferente. Trata-se simplesmente de um desmonte sem nenhum tipo de plano, sem nenhum tipo de organização. E esse desmonte não vai ter como as políticas públicas sobreviverem sem nenhum tipo de cicatriz. Né? Elas fazem parte do país, o país está enfrentando esses desafios e elas também vão ter que enfrentar. Né? Mas é importante que a gente comece a pensar cada vez mais como é que a gente consegue, nos nossos discursos, nas nossas práticas, nos nossos dias a dia, né, aqueles que ainda não são formados, mas que estão no estágio, aqueles que após a formatura, né, vão trabalhar no serviço público, como é que a gente consegue ter uma ação que efetivamente valorize o serviço público e que faça a população reconhecer a necessidade disso. Bom, pessoal, vai dar 9 horas, então estamos aí com o nosso horário estourando. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Foi um prazer aqui estar fazendo essas exposições aqui para vocês. Fico muito feliz também pela repercussão que a gente está tendo com todo esse nosso evento, né? Como a gente comentou ontem na fala do professor Acúrcio, a universidade não é apenas sala de aula, a gente consegue mesmo se desenvolver muito, conhecendo outras realidades, outros pontos de vista, né? É fundamental isso. Pessoal, um abraço para todos vocês, boa noite, bom descanso, até a próxima.